Salve, salve você que tá ligado, que tá ligada aqui no nosso canal da Cozinha pro Corre. Vem com a gente que tem mais bate-papo aqui nesse videocast, que é essa roda de conversa que você já conhece, que você se aproxima das histórias de quem tá ali no corre na rua todo dia, levando a entrega para você, ou você que é entregador e já conhece muito bem esse lado de cá de quem senta aqui com a gente. Então vem pra cá que estamos começando mais um da Cozinha pro Corre. Sou Cíntia Martins, para quem não me conhece, quem sempre ajuda aqui a comandar essa conversa comigo e a elucidar as dúvidas dos entregadores é você, né, Johnny Borges? Se apresenta aí para quem não te conhece. Ah, você já me apresentou, você né? Acha que não te conhece, não, já né? me conhece, fica tranquilo. Eu sou o Johnny Borges, né? Não consigo falar com a mesma entonação. Sou Cíntia Martins, sou o Johnny Borges. Fala teu cargo aí, sou vai. Johnny Borges, líder de diálogo com os entregadores na diretoria de impacto social aqui. É muito bonito, acho chique o seu cargo, tá? Que nesse ano aqui que a gente já tem, mudou um pouquinho. Mudou, né? Várias vezes, já mudou de novo, coisa, mas continua fazendo a mesma coisa. Exatamente, Nenzada, o entregador / influenciador que speak English com a galera. Yes, I try, but my English don't fine now. Não, o inglês dele é muito bom, sim. Mas aqui, salve, salve é a minha fala, tá? Você começou falando salve, salve, galera. Salve, salve. É que aqui a gente quer se aproximar do cara, então por isso que eu te estudo antes de você sentar aí, tá bom? Mas é isso, muito obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui. É sempre uma honra, né? É uma honra receber vocês aqui, assim como é uma honra receber uma liderança importantíssima, né, das mulheres que estão ali pilotando, que estão no corre todo dia, como a Miriam, professor, que veio direto de João Pessoa. A galera foi longe com o orçamento dessa vez, hein? Buscar vocês, pessoas importantes para essa nossa luta aqui, para estar conversando com a gente hoje. Miriam, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, assim, tem uma oportunidade imensa, né, de estar aqui na Cozinha pro Corre. Maravilhoso ter você aqui, é uma mulher com sotaque que eu amo e bonita, hein? É sempre bom a gente elogiar as pessoas, né? Ai, é bom. Não é bom receber. E principalmente a gente que se disfarça de homem na rua, né? E é uma loucura isso, né? De ter que passar por esse disfarce de homem para se proteger também de alguma forma, né? Claro que a gente vai entrar nessa questão aqui. E isso, né? Se disfarçar de homem é uma fala muito forte que você traz pra gente, né? Foi um dos motivos aí pelos quais você levantou essa bandeira que você levanta de ajudar mulheres, de proteger mulheres, até porque você passou por assédio na rua, né? Queria já começar trazendo essa questão aqui para nossa mesa. Então, Cíntia, quando eu comecei a fazer entrega, existia um grupo pequeno em João Pessoa de 6 meninas. Hoje a gente vê 350 ou mais. Então, era assustador para as pessoas verem mulheres. E no tempo o iFood nem tinha isso de entregadora e entregador. Ô Miriam, antes de você estender um pouquinho mais esse assunto, vamos ver a tua reportagem? Se a Grazi conversou com você, a gente vai ver aqui, vamos soltar. E hoje a gente vai conversar com a Miriam, uma forte liderança em João Pessoa e também entregadora há muito tempo na plataforma. Fala pra mim, quanto tempo você trabalha no iFood? No iFood tem 3 anos, agora como entregadora 6 anos já. E em tantos anos de entrega, conta pra gente. Você tem algum sonho ainda para realizar? O sonho é de ter a estabilidade financeira. Acho que a gente vive num sobe e desce, porque a profissão da gente requer tempo e a gente acaba gastando muito dinheiro porque passa muito tempo na rua. Eu acho que o sonho de todo entregador é ter essa flexibilidade no horário e ter o dinheiro para ele pagar suas contas e manter sua família. Então, acredito que o sonho de todos é o meu também. Mas vamos lá, questão de flexibilidade no aplicativo. Você consegue tirar um tempo para sua família? O que você gosta de fazer nos seus momentos de folga? Pra praia. A minha cidade é rodeada de praias, então é praia. Para tirar o bronze que o emprego da gente dá, né? Que é o bronze do meio braço. Fica napolitano, né? Isso. Aí a gente vai pra praia que é para bronzear completo. E sobre o grupo de mulheres que você tem na sua cidade? Conta pra gente como que funciona um pouquinho desse grupo. Então, a gente tem uma associação, que na verdade é a primeira do Brasil, unicamente de mulheres. Uma sede onde elas podem descansar, carregar seus telefones, usarem um banheiro e ser único de mulheres, que é legal. Uma dificuldade que a gente encontra muito nos pontos de apoio, já que a maioria é frequentada por homens. E na associação, tem alguma conquista que para você se orgulha muito? Compartilha com a gente um pouquinho. A gente conseguiu recentemente a mudança de sede. Por méritos nossos, meu e das meninas, do conjunto todo, a gente conseguiu uma casa com 8 quartos, que tem um banheiro exclusivo de mulheres. A gente tem uma geladeira nova para elas, micro-ondas, fogão, sem apoio de prefeitura, de estado, nada, só uma conquista nossa mesmo.
ouvindo essa demanda das meninas, a gente correu muito e conseguiu uma casa gigante, tem uma banheira dentro do banheiro. Eita! E como que é o funcionamento desse local para as meninas? Como eu trabalhava de 11 às 3 e parava, abria às 3 e fechava às 6, que era o segundo turno que eu voltava a trabalhar. Então era basicamente o horário que o pessoal para carregar um celular, tomar um banho ou dar uma breve descansada. Porque o ponto de apoio, como a gente conversou várias vezes, não é para a gente ficar, é para a gente passar lá, cumprir com as necessidades da gente e ir para a rua. E quais são as queixas das meninas lá? Principalmente em relação a assédio, a subir, né? Essa campanha da hashtag Bora Descer tá fervendo em João Pessoa, porque ninguém quer subir mais. Então tem isso, aí tem o trânsito, a carga dupla de trabalho, tripla, porque passa o dia na rua e chega em casa, vai dar conta de filho, de marido, de limpar a casa, de fazer comida. É uma loucura. E eu te acompanho nas redes sociais, que você é famosa. Virei, né? E eu fiquei sabendo há pouco tempo que a sua moto foi furtada. Conta pra gente um pouquinho de como foi isso aí. Então, Grazi, eu estava trabalhando quando eu estava chegando em casa. 2 elementos me abordaram e levaram minha moto. Inclusive, eu tive esse bate-papo com você para a gente esclarecer para o pessoal que, além do seguro, um rastreador também é bom. Eu perdi a minha moto, o meu sonho de ter uma moto nova e zero, porque a minha moto era financiada, eu tinha pago pouquíssimas prestações e não fui reembolsada de volta. E essa informação nem todos os entregadores têm. Quase todo mundo acha que quando você é furtado, você aciona o seguro e recebe o dinheiro de volta, e com aquele dinheiro você compra outra moto e paga a que foi tomada de você. E não é bem assim. Então, está sendo difícil, porque a minha principal ferramenta de trabalho não foi recuperada ainda. Tem mais de um mês já isso. E está bem complicado de verdade. E já deixar a dica pra galera. Andar o máximo protegido possível, porque é complicado, né? Perder a nossa ferramenta de trabalho. Exatamente. O assunto tá bom, tá gostoso, mas vamos encerrar por aqui e bora lá pro estúdio? Vamos embora. Então é com você, Cíntia. Bom, a gente viu um pouquinho aí da história da Miriam, né, dessa sua história de luta, mas você falava como que você começou, né, a levantar essa bandeira, a chamar atenção para esse assunto depois de uma situação de assédio e iniciou falando que tinham só 6 mulheres ali no corre no dia a dia, né? Isso. Foi relatado de 6, inclusive eu, que sofremos assédio. Então a gente viu que estava começando o amor das mulheres por moto, ligado ao iFood, vamos ganhar dinheiro. Começou a crescer, a gente uniu as forças, foi criado um grupo a início e vamos nos apoiar como mulheres. A gente meteu a cara num trabalho que é totalmente predominado por homens. Então, sem direito nenhum, porque a gente nem era vista como mulheres. A gente veio começar a ser reconhecida como mulheres há uns 2 anos atrás no Projeto Lab, que a gente participou e teve a escuta de mulheres do Brasil todo. Então, a dificuldade, sim, de estar no meio de homens, de os clientes homens assediarem e também ser culpada por ser mulher pilotando, é um peso bem grande nas costas, Cíntia. Ser mulher e ser bonita, né? Parece que você tem uma culpa disso. A Aline falou muito sobre isso aqui com a gente, né? Porque é uma menina que está dentro de um padrão estético social, a gente sabe que isso pesa, né? Quando a pessoa é magrinha, quando a pessoa é branquinha, tem o cabelo liso, não sei o quê. E aí as pessoas se sentem no direito, né, de irem para cima dessas mulheres e até, além dos clientes, os seus colegas. Eu imagino que vocês devem passar por isso também, né? Desconfortável, por isso que a gente não frequenta os pontos de apoio do iFood, que só tem homens. Aí fica desconfortável de descansar, de conversar, papo de mulher, que mulher se tem com mulher, e fica bem complicado mesmo de ficar no meio de todos os meninos. Uhum. Você conhece muitas meninas, assim, da rua? O que você consegue trocar com elas em relação a esses pontos? Minha irmã é entregadora. Ela era. Ela gostava muito de ficar quando eu tava junto. Porque realmente os lugares, né, que você está presente é homem mesmo. É comum, sabe?
E ela gostava de ficar muito quando eu estava, porque ela conseguia trocar ideia comigo, tipo assim, de forma natural, papo de irmão. Sempre se Porque sentia mais segura. mais segura. Porque sempre que ela ia conversar com os caras que estavam lá e tal, era só o papo, sabe, de assediando mesmo, dando em cima. Então ela não gostava. Então ela sempre falava comigo assim, não, nem quando você tá aqui nas entregas também, a gente tá junto, é muito bom, né, é bem melhor pra mim, eu gosto e tal, porque realmente ela não, é bem, igual você falou, bem desconfortável estar num lugar assim que só tem homem e tal, você não sente vontade. Agora, a Miriam tocou num ponto, Johnny, que eu não tinha pensado, né? Acho que por isso que é legal a gente trazer, ouvir as pessoas que estão no corre pra gente se colocar no lugar Sim. e pensar nas demandas, né? Pra melhorar um pouco a vida do dia a dia de vocês. De não frequentar os pontos de apoio porque tem só homem. Claro que não é só uma responsabilidade do iFood, é uma responsabilidade da sociedade em questão de educação. Por que os nossos homens são assim, né? Por que a maioria dos homens são desse jeito? Eu falava hoje mais cedo da violência no futebol, dos caras que estão indo pra rua brigar. Se olha as cenas, a maioria é homem, né? Por que vocês têm uma essência mais assim? Então passa por uma educação de muitos anos de trabalho, né? De mudar essa sociedade de alguma forma. Agora, enquanto a gente não passa por essas gerações para tentar modificar a postura masculina, o que o iFood pode fazer para que essas mulheres se sintam mais confortáveis em um ponto, que é um ponto de apoio que foi tão cobrado pela categoria e que ela não consegue se sentir ali também? Então, a gente tem, acho que a gente vem há 2 anos, né? 2 anos não, mais precisamente há 1 ano, fazendo um grupo de escuta exclusivo para mulheres, tá? Então, o que é? E falando direto com as lideranças femininas da categoria, né? Então, que estão ali, vem a demanda. Então, pessoas como a Miriam que aglutinam ali com ela mais de 300 mulheres que estão ali. Então, a gente fez essas rodas de conversa em várias cidades brasileiras, em várias capitais, que é o Lab Mulheres, para a gente ouvir. E foram mulheres ouvindo mulheres, tá? Não foi um grupo de homens que foram lá trabalhar com as mulheres, e sim mulheres ouvindo mulheres. E eu acho que a gente tem colhido muitas coisas, né? Eu acho que a gente, por exemplo, descobriu ali que saúde íntima era um negócio importante durante as entregas, assim. Então, talvez era uma referência de que homens construindo o trabalho para as mulheres não conseguiriam ali entender. E para as mulheres isso é importante. Às vezes precisa ter alguma coisa para a saúde íntima da mulher, um ponto de apoio, para que ela possa ali trocar o absorvente, assim, e eu acho que nesse caminho. Então a gente tem escutado muito as mulheres, tem feito trabalho. Exemplo, ponto de apoio. Olhar de banheiro feminino e banheiro masculino. Talvez você tenha uma tranca no banheiro feminino que você não precisa no banheiro masculino. Parece bobo, né? Mas você faz esse tipo de ação, já muda ali a realidade da mulher para ocupar aquele espaço que ela não estava ocupando. Mas tem uma série de ações que a gente vem pensando a partir da escuta delas, numa decisão nossa com elas, para que a gente consiga fazer melhorias para as mulheres entregando na plataforma. Que esse grupo vem cada vez crescendo mais e a gente quer trazer mais mulheres para a plataforma, a gente acha importantíssimo isso, porque a qualidade de entrega das mulheres é muito boa, mas muito boa, e aí a gente precisa realmente aqui preparar a plataforma de forma isônima, né, tendo essa isonomia para que consiga atender melhor as mulheres. É muito importante pensar por esse lado, né, porque a sua associação, de certa forma, trabalha, né, com essa questão de ser um ponto de apoio seguro para as mulheres, né, para que elas consigam ali ir no banheiro, e a importância de realmente ter uma sociedade mais diversa em todos os pontos, né? Por exemplo, se a gente fala da delegacia da mulher, muitas mulheres relataram que não conseguiam fazer uma denúncia de violência doméstica porque o policial que estava lá, não foi bem assim, tipo, não dava atenção a que a vítima precisava. E aí, muitas mulheres relatavam isso. Então, se você não tem uma pessoa, uma mulher, né, que possa ter uma sensação de escuta, proximidade com o que você está relatando ali, aqui nessa questão que a gente está fazendo também, de acordo com o iFood, é difícil que a coisa evolua, né? E a sua associação reforça muito esse ponto, né? Trabalha muito para isso. A gente pega muito nessa pauta, sabe, Cíntia? Lutamos muito, temos 3 anos de associação e, enfim, conseguimos uma casa gigante. Uma casa que dá para abrigar todas as meninas, que a gente tem um espaço legal, que o uso é exclusivo de mulheres, o banheiro. Então a higiene do banheiro é toda cuidadosa, porque é uma pauta que a gente pega muito, que foi falada no Lab, que foi por surpresa de todos, foi a saúde íntima. A gente não diminui a gravidez, mas para ter uma gravidez saudável, a mulher tem que estar com a saúde íntima saudável também. Então não é uma competição do que é maior, o que é menor, mas o que se torna a mulher mais saudável para ter aquilo pós. Então a gente traz esse acolhimento, psicologia, advogado, que a gente puder oferecer para as meninas,
a gente tenta ao máximo. Agora, um ponto importante junto da associação, né, uma evolução enorme, né, uma parceria da associação com o iFood foi o botão de pânico, né? Conta pra gente como é que é isso, como é que ele funciona na prática. Então, foi na primeira escuta do Lab que a gente mencionou isso, para ser uma coisa rápida, porque eu tive um problema com um cliente que exigiu que eu subisse, eu me neguei a subir, ainda não existia a hashtag Bora Descer, e ele veio altamente grosseiro, puxou o pedido da minha mão, eu recuei porque ele era um homem grande, e eu sou uma mulher pequenininha, eu recuei, me afastei, e como a plataforma era robotizada, não tinha uma coisa que direcionasse direto, foi uma coisa que a gente pautou, e no primeiro ano foi atendido do lado. A gente pediu muito, olha, seria bom que tivesse acesso a fotos, a gravação de vídeo, e algumas pessoas que usaram, porque graças a Deus não me aconteceu mais nada, mas falaram sobre a assessoria psicológica e a jurídica, que tem toda a preocupação se acontece alguma coisa com a entregadora, tem toda uma preocupação em cima através do botão. Como é que funciona o drone do lado do iFood? O que você pode falar dessa iniciativa? Eu acho que o primeiro passo é o diálogo. Acho que de novo, se a gente não tivesse disputado os entregadores e entregadoras, né, nesse processo, talvez a gente não tivesse chegado nesse lugar. E o segundo, a gente foi criando ações e estruturando um pouco isso, né? Desde o botão pânico, né, que eu acho que é uma questão de você conseguir ter o acesso ao atendimento do iFood de forma mais rápida, mas que é o botão de emergência, né? A gente chama de pânico, mas o botão de emergência. Mas também quando a gente olha ali, por exemplo, da parceria que a gente fez com a Black System Law, né, para o atendimento jurídico e psicológico dos entregadores e das entregadoras, né? Eu sei que até o Nenzada aí teve um acidente lá em BH e teve que usar. Eu estreiei, pô. Você estreou, né? Estreou. Porque eu acho estreiei o Black System. Que é o olhar de você, em qualquer caso de incidente com os entregadores, você tem um atendimento jurídico especializado, prestado por advogadas, mulheres negras, que tem ali uma relação, consegue ter um vocabulário que alcança ali os dois lados, né? E eu acho que esse foi o caminho que a gente traçou para a gente conseguir reduzir os incidentes, né? E a gente pega, sei lá, uma cidade como modelo, como uma cidade como Rio de Janeiro, a gente reduziu ali praticamente 60% dos incidentes que aconteciam com os entregadores de violência na hora da entrega, né? E é isso. Bora descer, uma série de campanhas incentivando esse respeito para a categoria, né? E o Nenzara pode até contar a experiência dele aí na plataforma usando, né? Cara, foi assim, foi rápido, né? Eu gostei muito da questão do atendimento também psicológico ali. O pessoal chama, conversa mesmo. E eu tava meio desconfortável em falar, só que eles vão fazendo umas perguntas, né? Você já vai se soltando. Então, assim, o pessoal bem profissional mesmo. Atendimento foi bem rápido, assim, com o pessoal, né, que já acionado ali, com a doutora Zaira, sempre prestando aquele serviço da hora. Você se sente bem, tipo, acolhido mesmo, sabe, com esse programa da Black System Law. Então, acredito que realmente tenha dado um resultado bacana em relação a esses incidentes que acontecem nas entregas, e o entregador pode ficar tranquilo. O que te aconteceu? Eu quase morri, né? Apenas isso. Foi só isso. Assim, o cara me atropelou, tentou me matar, me jogou pro alto por causa do... Mas também assim, né? Eu não vou me fazer de santo aqui, né, gente? Então foi uma discussão no trânsito, que eu bati no retrovisor do cara, o cara veio atrás de mim e me atropelou mesmo para me matar mesmo. Assim. Uma tentativa de homicídio. Foi uma tentativa de homicídio. E aí eu acionou, né, o pessoal e tal. E graças a Deus eu não machuquei nada pelo acidente. Milagre, Acidente não, né? Pelo ocorrido, era para mim ter realmente morrido, né? Então, assim, e eu me senti bem acolhido ali. Talvez eu não sabia nem como que eu iria fazer se não tivesse, sabe, o programa da Black System Law com a parceria com a iFood, sabe? Até arrumar um advogado, assim, que ia prestar o serviço que foi prestado, sabe? Então foi bem rápido, assim. E aí foi bem da hora, não só o jurídico, né, quanto o psicológico também, o atendimento psicológico também ajuda bastante a você saber lidar com a situação, com tudo que está ocorrendo. Porque eu acho que esse é o ponto importante. A gente pensa que o acidente, você ali teve a tentativa de homicídio,
teve o dano material, né, da moto, mas o dano físico seu, você poderia trabalhar no dia seguinte. Sim. Só que mentalmente, né, como você sai pra rua? Sabendo que, olha como fica o mental ali de sair pra rua. Por isso que o atendimento, além do atendimento jurídico, o psicológico é tão importante para que o entregador, a entregadora tenha a possibilidade de ter uma rede de apoio e saber que ele vai poder voltar a trabalhar, né? Que bom que a gente vive num tempo em que dá tanto valor para a saúde mental, né? De conseguir lembrar para as pessoas que elas precisam chegar lá com um atendimento, né? Você falou assim, não me sentia nem a vontade de conversar, mas a pessoa conseguia tirar tudo. Tem nada como um psicólogo, né? Que sabe fazer essa comunicação para que te atenda e consiga ver os pontos mais complicados ali que estão te afetando no dia a dia, né? Exato, você fica assim, eu vou ficar comentando sobre isso não, porque, né, o pensamento ali, tipo assim, era uma cena bem forte que vinha assim, deu sendo jogado pro alto, sabe? Quando eu vi assim também o cara pra me matar mesmo, você fica com o psicológico meio abalado. Mas o pessoal é profissional e consegue trocar ideia. Tem bastante atendimento psicológico também na associação, né? A gente fala... Precisa, na rua é muito desgastante. Uhum. E uma pessoa tá começando a ficar famoso, aí tá começando um trânsito desgraçado lá. E aqui vocês já estão acostumados com o trânsito, né? Mas lá a gente não. Então esse desgaste de... Você toca num retrovisor e o cara num carro de 200 toneladas maior jogar em cima da moto, às vezes se a gente não tem esse acompanhamento, acaba que quando você vai botar a chave na moto, vem aquela cena toda e trava. Calma, né? Exato. Então é mega importante ter essa questão do atendimento psicológico, tanto na plataforma quanto todo mundo que puder oferecer isso, porque é muito estressante pra gente estar na rua e quando acontece se torna pior. O atendimento no pós e também no pré, né? Porque aí você coloca a chave na moto e pensa 2 vezes antes de xingar o cara que nem vai te ouvir, né? Porque quantas vezes você não teve vontade, nossa, essa pessoa quase me atropelou, e você vai xingar, a pessoa já foi, né? O carro tá com o vidro fechado, ela não vai te ouvir, você vai ficar com aquela energia ali, né, de reclamação o dia inteiro. Então, um atendimento psicológico para você também se colocar de uma forma centrada para lidar com esses desafios do dia a dia. Agora, falar em dia a dia, eu queria saber um pouquinho do dia a dia de vocês, né? Vou começar aqui com as mulheres, com a Miriam. Como é que é a tua dinâmica do dia a dia, os horários que você faz, que horas você começa, como é que você se divide? Então, Cíntia, eu tive minha moto recentemente roubada, felizmente não recuperei ainda. Mas aí eu tô fazendo o quê? Hoje eu tô trabalhando no pet shop e à noite eu rodo com uma das meninas de garupa na minha conta, que é pra não prejudicar a minha conta. Porque eu já tô 4 meses sem moto, então passar 4 meses com a conta parada, ela vai dar aquela congelada. E pra voltar, dá um trabalho pra subir de novo. Então eu pego de 8 da manhã até 9, 10 horas da noite, todos os dias. Porque eu saio de um trabalho e vou pro iFood. Uhum. Essa é a tua dinâmica no dia a dia, né? E quando você tava com moto, era a mesma coisa? Era. Só que tinha a flexibilidade de parar um pouquinho, tirava um cochilo, descia pra associação. Hoje ficou mais complicado. Mas a gente já recupera a sua moto. Se Deus quiser. É um trabalho coletivo, né? Os motoboys, motogirls são muito unidos, né? E conta com a nossa ajuda aqui para fazer uma força aí nas redes sociais, pedir ajuda para tentar achar a moto, ou a gente se vira para juntar e comprar outra, né? Não, nem cara. É isso, né? E você, como é que tá o teu dia a dia, né? Porque você tem a rotina de entregador, mas também de influenciador. Estuda inglês, você melhorou muito no inglês? Então, assim, de manhã eu pego meu iate, né? Aí eu dou um rolê, aí tem um helicóptero já me esperando, então... É o helicóptero do Neymar. Porque tem gente que acha também que minha vida é assim, velho. Tem gente que acha que eu tô a mil maravilha, mas eu acho. Não. Você tá com quantos seguidores? Eu tô com 63 mil, né, no Instagram, aí tem no TikTok e tal. Mas assim, a minha rotina, hoje em dia eu trabalho só com iFood, não tô fazendo outra plataforma, porque eu tô trabalhando na franquia, né, da Entregou, eu cadastrei, achei interessante. E assim, tem os horários, né, específicos para trabalhar. Então eu gosto de pegar o café da manhã, que é 7 horas da manhã. E aí, quando eu pego no café da manhã, eu vou geralmente até as 3 da tarde ali. Se eu não consigo pegar o horário do café, eu vou até as 6, né? E aí eu tento dividir também esse tempo em pegar o meu filho na creche, né? Levo ele também pra creche, a minha esposa. Apesar que a minha esposa agora ela tirou carteira, né? Então ela consegue levar o nosso filho e de lá ir trabalhar, então não preciso mais levar eles. E aí eu começo ali.
E aí tento dividir também essas entregas fazendo vídeos também, né? Criando conteúdo, que o meu conteúdo é nas entregas. Então, o bom é que eu já consigo otimizar isso, né? Tá fazendo uma rede, né, o conteúdo. Isso, já faço os dois, né? E aí o que tem sustentado é o meu perfil no Instagram. É isso, que a galera gosta de ver minha rotina também ali, alguma coisa que acontece, eu relato, falando inglês com os clientes, fazendo alguma pegadinha, quebrando gelo, relatando um assunto de forma de humor, né, que eu gosto. Então a galera gosta de ver. Então minha rotina é essa, chego em casa, tento editar um vídeo e tal. Os conteúdos, né, da galera que tá na rua, a gente tem conversado aqui, tem viralizado, tem dado certo, porque aproxima, né, a vida real que as pessoas passam no dia a dia. As pessoas se identificam com a gente. Pô, esse cara, ele faz o que eu faço, mano. Tipo, e tem gente que tromba comigo na rua. Você acredita que tem gente que me encontra na rua e fala assim, pô, achei que você tinha parado de fazer entrega. Que você passou na televisão, passou na Globo, Ana Maria Braga, com Júlio Vigor. Eu falei, pô, mano, tô nas entregas ainda. Minha vida é essa ainda não, tô tentando virar a chave, né? Mas ainda não virou, não. Também achei que você tinha parado já. Tá vendo? Mas eu fico até pensando assim, será que essa nova forma de trabalhar tá criando pais melhores, né? A gente teve com o JR, né? E eu lembro dele falando sobre que ele para ali de trabalhar para ir buscar os filhos na escola. O Lenzada, no meio da fala dele ali, também falou, vou buscar lá o moleque na escola. Então, será que a gente pode estar numa geração de pais que podem buscar o filho na escola e não ficam o tempo todo só trabalhando e transfere essa responsabilidade para a mulher, né? Eu acho que é um levantamento importante aí que você traz, porque a gente ainda tem milhões de brasileiros que todos os anos não recebem o nome do pai na certidão de nascimento, né? A maioria dos brasileiros não tem o pai, não só na certidão, como não tem o pai presente, né? E não tem cumprido as suas próprias obrigações. Mas a gente realmente tem ouvido aqui de majoritária dos caras que sentam, eu consigo ter horário que eu posso levar minha filha na escola, buscar, passar a tarde com ela, almoçar, qualquer coisa do tipo, cara, isso aí vai criar uma memória pro resto da vida com a sua criança. Em paralelo, eu imagino que a associação da Miriam lá, né, deve ter muitas mães solos, né? Aí deve ser majoritariamente se bobear de mães solos até. A grande maioria. Isso. Como é que é essa rotina lá? Então, as meninas têm. A gente fez a construção, eu gosto de citar muito lá, porque foi uma construção muito voltada para a mulher. O que a gente questionava muito era o horário de buscar o filho na escola, a responsabilidade de ser mãe e o filho adoecer e prejudicar o trabalho. Então a gente fez a construção do agendamento de 1 em 1 hora, porque se eu tenho algum compromisso na escola do meu filho daqui a 1 hora, eu posso desagendar e resolver. Se eu sei que tem a escola do meu filho, eu consigo desagendar naquele horário e buscá-lo. Então, esse encaixe foi ótimo para as meninas, que a tão famosa flexibilidade, né, que a gente tem, que permite que a gente saia para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Que o que estava trazendo o CLT era o quê? Era a gente viver robotizado, não ver os filhos da gente crescer, e quando eu via já estava grande, já casado. Então você perdia toda a imagem do seu filho crescendo. E hoje a gente vê os meninos, eu escuto muitos meninos falando, vou ali deixar meu filho, eu vou buscar o meu filho para dar uma volta. As meninas falam, Miriam, eu vou levar a minha filha, os meus filhos para comer uma pizza. A gente se junta todos os anos e procura um local que tenha local para criança, para elas levarem as crianças também. Então tem essa preocupação com os filhos. Tem aquele trecho da música do Criolo que fala onde o filho chora e a mãe não vê. A sociedade que a gente cresce, infelizmente, é essa, né? Porque são tantas atribuições envolvendo a questão capitalista mesmo, que você precisa ganhar grana, né? É o dilema, né? Tipo, se eu não vou ganhar grana, essa criança não come, ao mesmo tempo que você cria filho dos outros, não cria seu filho. Então, realmente, a gente está com um desafio de que os pais possam participar mais de alguma forma, né? Não, esse daqui, quando tinha a vida de entregador, buscava o filho na escola. Agora, quando ele tá com a vida de influenciador, jornalista, entrevistador, assim por diante, ele já não busca mais, porque depois a gente tá uns 10 dias aqui em São Paulo já, né? Uma semana, pô. Mas então, eu quando eu posso buscar, eu busco. Mas tem meu irmão também, né, que é adolescente, ele fica lá em casa, eu falei, não tá trabalhando. Falei, pô, mano, vou te dar um dinheiro, você vai lá e busca ele. Daí eu preciso deixar minhas entregas lá,
só pra ir buscar, porque assim, a minha esposa ela é professora, né, de infantil, e ela fica o dia inteiro com criança. Ela chega em casa, já não quer criança mais. Ela fala, por mais que é nosso filho. Aí eu tive a ideia, eu falei assim, amor, então vou fazer o seguinte, assim que você chegar, eu vou pegar o Luca, eu vou com ele no parquinho. Você fica aí mexendo no celular, ela gosta de chegar e ter um momento dela. Porque o Luca, ele, graças a Deus, ele é muito ativo. Levado, né? Nossa, ele quer ficar brincando o tempo todo, ele sobe em cima da gente, ele quer brincar, papai, vamos brincar, então Tá Puxou o pensando? pai. ele tá com 3 agora. Tá puxou o saudável, pai. né? É o que importa, Graças né? a Criança levada é criança saudável. Aí eu pego ele e dou um rolê. Falo assim, fica aí de boa. Aí ela mesmo sente falta, sabe? Vocês vão voltar que hora? Então aí na hora que ela pergunta, já tá O descansado. velho dilema da mãe. Eu tenho um bebê de 1 ano que nasceu junto com esse projeto Programa. da Cozinha pro Corre. Então você pensa, ai meu Deus, leva ele pro parque. Aí quando sai, você fica, tá faltando alguma coisa. Aí eu durmo, ou eu limpo a casa, ou eu tomo um banho, eu descanso, e você acaba não fazendo nada. Aí já voltaram o pai e a criança. E até entrando pegando o gancho nessa questão, né? Como é que chega a conversa da regulamentação, né, de valorização da profissão, com direitos, etc. Essa conversa chega lá para vocês? Chega. E como que a galera recebe? Então, boa parte, eu vou falar pelas meninas, né? Tá. Eu não posso falar pelos meninos. As meninas aceitam e querem. E eu não tento assustar com o tanto de notícias erradas que anda se espalhando por aí. Eu digo, vamos buscar a notícia correta e se passa, mas não vamos assustar, não. Vamos ver que isso é uma coisa que pode ser boa para todos e com o tempo vai moldando, porque nenhuma categoria veio com um diamante puro. Foi lapidando aos poucos, né? Então elas estão aceitando bem a questão da regulamentação. Ainda mais uma categoria nova, né? Assim, na velocidade da tecnologia, que tudo vai surgindo, vai se descobrindo com o carro andando, né? E como que é para você hoje a questão da regulamentação? Você já esteve aqui, a gente já conversou sobre isso, mas vamos falar de novo, porque é episódio novo, né? Como é que você tem recebido essa questão e também o pessoal que você conversa pelas ruas e recebe nas redes? Então, a mesma fala que eu fiz da última vez vai ser agora. O que é a regulamentação? Então, é o que ela falou. A gente precisa buscar a informação correta para ver se a gente vai aceitar ou não. Porque muitas pessoas falam assim, a regulamentação é isso. Vai privar. Vai ser bom, vai ser ruim. Mas ninguém tem a informação correta do que é a regulamentação, o que vai mudar, qual benefício vai trazer. Então, assim, quando eu tiver certeza do que é a informação correta do que é a regulamentação, aí eu dou minha opinião. Vai ser legal então, a gente vai ter mais segurança. É isso que é a regulamentação, a gente vai... O que a gente vai precisar fazer? Vai ter que andar de colete, antena, mas vai ser obrigado a pagar isso ou aquilo? Então, assim, eu não tenho a informação correta do que é. Agora, deixa eu perguntar para vocês, né, falando de regulamentar, de valorizar, de pensar em vocês, né, como uma categoria relevante, importante, que faz a máquina do país girar. O que é valorizar a profissão para vocês? Começando com você, Miriam. Para mim, eu vejo como ser reconhecida como trabalhadora. Se eu me dedico 12, 10 horas por dia a uma plataforma, qualquer uma que seja, eu quero ser reconhecida como trabalhadora. Então eu preciso dos direitos. Se eu tô na rua, se eu tô me dedicando a isso, eu preciso ser reconhecida como tal. Então, o meu ponto principal é ser reconhecida como trabalhadora. E para você, Lizada? Acho que vai na mesma linha, porque tem gente que olha pra gente, motoboy é profissão. Tipo assim, aquele motoboy, tipo assim, entendeu? Eu acho que é legal. E também, talvez, trazer no trânsito mesmo, né? Alguns pontos exclusivos para a moto ali, para entregador, mesmo que ele não tenha ali uma placa vermelha, não sei. Né? Talvez acessos, né? Melhores acessos para quem está na rua, trampando, fazendo entrega. Por exemplo, uma empatia. Vamos supor, o cara tá fazendo uma entrega ali, eu já tomei multa, que eu fiz uma entrega, aí eu tava, assim, tava fazendo entrega com a bag mesmo, tudo, aí eu parei ali rapidinho pra ir fazer, o guarda me viu indo fazer a entrega rapidinho pra voltar e ele me deu uma multa. Então, de repente, ter um tempo limite, né, tipo assim, ter esse senso, né, o cara tá indo ali fazer a entrega rapidinho, ele já vai sair, eu vou dar nele uma multa pra quê? Então eu tô vendo que ele tá trabalhando.
Então a gente ser resguardado, né, nessas situações aí. Seria uma modificação que passaria pela legislação, né, de ouvi-los e pensar um pouquinho nisso. Então, fica aqui o nosso registro, né, da cobrança de vocês aí para melhorar, né, o dia a dia de vocês na rua. Ele falou de uma faixa exclusiva, a gente já tem em São Paulo, né, a faixa azul, hoje são cerca de 200 quilômetros que os motociclistas usam essa faixa, reduziu o número de acidentes, melhorou a fluidez do trânsito para vocês, é algo que ainda não está no Brasil inteiro, mas que poderia acontecer também, né? A gente está aqui para ouvir também as demandas de vocês em relação à categoria e no dia a dia do trânsito também, né, Johnny? É isso, gente. Obrigada, viu, Nenzada, por voltar aqui com a gente. Fala aí, despede da galera em inglês, vai. Goodbye, guys. I'm happy so much to be here again. Tá lindo demais esse inglês, tá melhorando cada vez mais. Thank you for inviting me again. Thank you, man. Thank you, man. Obrigado. Querida, muito obrigada. Parabéns pelo seu Obrigado, trabalho. gente. Mais uma vez. Obrigado você. Ele já E voltou. obrigado também, meu amigo. Fica o convite, você volta então um dia. Com Beleza? certeza. Coloca aí no orçamento, produção, João Pessoa é longe, gasta um pouquinho mais, mas vai ser um prazer receber você aqui de novo. Obrigada, Miriam. Obrigada, Nenzada. Valeu, Johnny, gente. até o Valeu, próximo gente, até. episódio. Você também que acompanha a gente aí do outro lado, obrigada pela companhia sempre aqui no Da Cozinha pro Corre. Tchau, tchau.